E aí, tudo bem com você? Hoje eu gravei um áudio do livro de Judas. No meu devocional, estava ali orando e comecei a gravar um áudio. E quero partilhar esse devocional com você, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. O livro de Judas é apenas um capítulo e eu meditei no versículo 19. Espero que fale ao seu coração. Se você gostar, deixa um like. Se você não gostar, dá um dislike e comenta porque você não gostou. Isso vai me ajudar muito no meu crescimento espiritual e intelectual a respeito da palavra e das coisas espirituais do Senhor. Tamo junto. Até o céu. Quero partilhar com você algo muito simples. O versículo 19 do capítulo 1. Pelas paixões das tuas próprias almas, eles não têm o Espírito. Uma outra tradução diz, por serem sensuais, não terem o Espírito. Sensual, aqui na carta de Judas, que foi escrita em grego, significa aquele que vive pelos sentidos, pelas paixões. O sensual, no livro de Judas, nos relata alguém que vive de acordo com o natural. Um homem que tem a sua visão no natural. Um homem que, para estar alegre, ele precisa de algo externo. Um homem, para estar feliz, ele sempre depende de uma motivação externa. Ele não consegue fluir no espírito, porque ele é carnal. Ele vive nos sentimentos da sua alma, diz a tradução da King James. Ele vai dizer que esse homem, ele vive pautado nos seus sentidos, naquilo que ele sente. Talvez isso aconteça com você. Já aconteceu muito comigo. Muitas vezes, diante de um embate da vida, diante de alguma conquista, eu explodi em alegria. Isso é natural, é nosso isso. Nós temos essa necessidade de conquistar algo, de realizar um sonho. E quando acontece, você não se aguenta, você se exalta, você pula, você abraça todo mundo. Você quer contar para os seus melhores amigos, para a tua esposa, para o teu marido. Você quer compartilhar porque é algo bom. O interessante é que eu vivia pautado nisso. Sempre que eu conseguia algo, eu me alegrava. Sempre que eu perdia algo, eu me entristecia. Vou contar uma coisa para você aqui, logo no começo do vídeo. Foi no velório da minha mãe que eu entendi que eu não preciso me apoiar em nada que está ao meu redor, que os meus sentidos me traem. Os meus olhos, os meus ouvidos, eles me traem. Geralmente, quando você recebe uma informação, isso eu descobri no velório da minha mãe. Quando você recebe uma informação, ela passa pelo filtro das suas emoções. Se você teve uma noite ruim, se você perdeu o emprego, se o seu romance não está bem, você perdeu a carteira, você foi assaltado, você ganhou uma promoção no emprego. Então, eu vivia dessa forma, eu vivia pautado nas minhas emoções. Senti um arrepio na igreja. Deus está presente. Aí eu tive uma visão. Glória a Deus, eu me alegrava. É lógico, você tem que se alegrar quando Deus ele partilha com você algo sobrenatural. O interessante é que Judas está dizendo o quê? Nós não devemos viver pelos sentidos da nossa alma, pelos sentimentos da nossa alma, pelos sentidos, 5 sentidos que nós temos. Nós precisamos transcender, sair do natural e entrar no espiritual, porque nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos no corpo. A partir desse ponto, nós conseguimos adentrar o sobrenatural de Deus. Adentrar o sobrenatural de Deus é ter a mente de Cristo, pensar como Ele, sentir como Ele e agir como Ele. Uma pergunta aqui para você. No seu local de trabalho, no seu esporte, na sua família, as pessoas quando te olham, elas sentem a presença de Cristo ou sentem a presença de um homem irado, uma mulher ranzinza, murmuradora, uma mulher sem fé, uma mulher que não busca em primeiro lugar o bem-estar do outro, um homem que não se preocupa em promover o outro, mas sempre suplantar, passar por cima, sobrepujar o outro? O que as pessoas veem em você? Deixa um comentário aí. Talvez se você quiser, claro, deixa um comentário expressando aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem transmitido para as pessoas, aquilo que elas veem em você, ou o que você acha que elas veem em você. Por que eu falo isso? Porque quando você interage com as pessoas, primeiro passa pelo seu filtro aquilo que você acha que elas pensam de você.
ou aquilo que você tenta mostrar para elas, ou aquilo que você tenta entender que elas entendem sobre você. É muito complicado, é muito difícil isso. É muito mais fácil você ser natural. É muito mais fácil você falar: Espírito Santo, me ajuda a não viver pelos sentidos, a ser um homem, uma mulher espiritual, para que quando eu interaja com as pessoas, eu tenha convívio com as pessoas, eu possa ser um com elas, eu possa transbordar no Espírito e não na minha sensualidade. Não se assuste, quando eu falo sensualidade, estou me referindo a esse termo que vem do grego, que significa sentidos e não sensual na parte de sexualidade. É claro que tem muitos desses também, a carta mesmo dele aqui, vão dizer, Judas vai dizer na carta dele, aqui no começo, que algumas pessoas vivem pelas paixões vergonhosas. E essas aí são abominação a Deus. Mas não é isso que ele vai dizer, que eu quero dizer para você. O que eu quero compartilhar hoje é o que o Espírito Santo me trouxe. Se você não tem acesso às coisas espirituais, se você não tem um sonho profético, se você não tem uma interpretação da palavra, se você não tem uma visão sobrenatural, se você não consegue manifestar os dons espirituais na sua vida, os frutos espirituais, o domínio próprio, aquele que não vive pautado nas emoções, mas a sujeita debaixo de uma ordenança, de uma autoridade espiritual, então, isso que eu quero partilhar com você. Versículo 19. Por serem sensuais, não têm o Espírito. Veja que há um conflito dentro desse versículo. Ou você é natural, ou você é espiritual. Ou nós somos espirituais, agimos como Espírito, andamos na presença do Senhor, ou nós adoramos em Espírito, nós vivemos em Espírito, ou nós somos naturais. Mas é fácil você ser espiritual o tempo todo? Não, não é fácil, porque nós estamos no mundo. Por isso que Jesus vai dizer: não vos conformeis com o mundo. Você não pode tomar a forma do mundo. Eu vou na igreja, cara, chega lá, tem jogo de luz, tem isso, tem aquilo, tem mais coisa mundana dentro da igreja do que fora dela. Às vezes eu vou na casa de um amigo, a gente senta para conversar e é uma coisa muito agradável, muito boa. E não tem pornografia, não tem fofoca, não tem intriga, somos amigos. Você está correto, porque quando nós estamos entre amigos, nós vivemos o amor. E o Senhor se manifesta ali. Mas tem cerveja. O que importa é que tem cerveja? Quando Jesus se sentava à mesa para comer, tinha vinho. E aí? Quando ele se sentava para comer, tinha prostituta, tinha leproso. Qual que é a diferença? Tinha cobrador de impostos? No caso de Zaqueu, Mateus mesmo era cobrador de impostos. Deixou tudo e foi seguir Jesus, se tornou apóstolo, não é verdade? O fato é que a religião, ela tende a nos cegar. Cega os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento. E nós pautamos tudo com uma reguinha, né? Há uma reguinha que diz o que é certo e o que é errado. E Jesus contrariou todas essas medidas feitas pelas religiões. O Senhor Jesus, ele quebrou tudo, não é verdade? Jesus resume a fé cristã numa passagem muito simples, quando ele diz para os discípulos: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. A sua saúde perfeita, a sua imunidade contra todo vírus, bactéria, doenças autoimunes. Ele conquistou a riqueza financeira, a riqueza espiritual, toda sorte de bênçãos ele conquistou na cruz. Aí a religião vem e diz que você não merece, que você precisa fazer por merecer. Só que quando você ouve isso e você tenta fazer por merecer, você se torna abominação a Deus, vai dizer Paulo na sua carta. Quando você busca a satisfazer Deus com a sua força, você nega a graça. Ou seja, você passa a viver pela força do seu braço. Eu sempre repito isso: o homem não vai se salvar pela força do teu braço, ele vai se salvar pela graça, um presente merecido que foi nos dado. Se você não entende esse mistério, você não vai conseguir viver esse versículo. Esse versículo está dizendo
que aquele que é sensual, aquele que vive pelas emoções, pelos sentidos, ele não alcança a revelação, ele não alcança o mistério da revelação divina, ele não alcança o autor da palavra, ele alcança o escritor, a letra, e a letra mata. A Bíblia fala que a letra mata. Quando ela fala letra mata, é você ler isso aqui com o entendimento humano, o seu intelecto, a sua razão. Quando ela fala letra mata, está se referindo aos mandamentos que Moisés trouxe do monte. O primeiro Pentecostes, quando Moisés desce do monte com as leis nos braços, nas pedras. Não é? O Senhor escreveu os 10 mandamentos, né? Ali na pedra, não foi isso? Na verdade, ali se você ler a palavra, você vai entender que são 613 mandamentos que ele desceu. Mandamentos e preceitos que os judeus vivem até hoje. E a palavra diz que quando eu tento viver por essa lei, eu morro, porque eu me torno abominação a Deus. Eu nego o sacrifício perfeito de Cristo e assumo sobre mim um juízo de morte, porque é impossível qualquer ser humano viver a lei na sua íntegra. E quando ele derrama o seu espírito lá em Atos 2, ele derrama o seu espírito em Pentecostes, e o segundo Pentecostes na Bíblia, relatado na Bíblia, o primeiro é quando Moisés desce do monte com as leis e os preceitos. O segundo é quando o Espírito Santo entra na sala ainda com as portas fechadas, no cenáculo, andar de cima. Eles estavam na festa do cenáculo, no andar de cima. Cenáculo, andar de cima, você tem que sair da terra, você tem que sair da sua razão e entrar na presença, entrar no sobrenatural, subir. Você tem que subir. Você tem que dizer: Senhor, eleva-me à tua presença. Senhor, me faz entrar na tua presença para que eu seja cheio do Espírito Santo e o Senhor faça morada em mim. Eu não precise mais entrar no Santo dos Santos. Eu me torne o Santo dos Santos. É isso que o versículo está dizendo. Versículo 19 da carta de Judas está dizendo: não sejais sensuais, porque assim vocês não terão o Espírito. O não ter o Espírito aqui significa que você pode ser batizado, você pode ser até batizado com dom de línguas, mas quando você passa a viver de forma sensual, pela sua razão, pelo esforço humano, pela sua meritocracia, pelo seu mérito, então você perde a essência e o Espírito fica sufocado dentro de você, ele não tem ação para poder fazer com que você cresça a estatura de varão perfeito. É isso que acontece. O Espírito Santo fica ali parado. E quando você sair daqui, vai você e ele fica. Vai eu e ele fica. A verdade é essa. Você precisa crescer em estatura de varão perfeito. Como se faz isso? Lendo a palavra e praticando a palavra. Orando ao Senhor. E não pedindo como um mendigo, mas dizendo a Ele: Pai, eu assumo a minha herança da cruz, eu assumo a minha filiação divina, eu assumo que eu sou cheio do Espírito Santo, que eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu não vivo mais segundo os meus pensamentos, as minhas razões, eu não vivo mais segundo o meu intelecto, eu não vivo mais segundo a força do meu braço, eu vivo agora debaixo da Tua poderosa mão. O Senhor me sustenta, o Senhor me guarda, é o Senhor que me guia, que me leva, que provê todas as coisas, é o Senhor que está comigo. Essa é a tua oração. A tua oração tem que ser de um general, tem que ser quem declara, não quem fica coitadinho dizendo: ai, pobre de mim, coitadinho, eu preciso de uma bênção, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tira a sua visão do natural, tira a sua visão dos sentidos, para de viver pelas emoções da sua alma, ela é enganosa, ela tem um vazio, ela busca preencher com as coisas do mundo, e as coisas do mundo é você se moldar às coisas do mundo, e quando você tenta se moldar com as coisas do mundo, você nega as coisas espirituais. Comece a buscar as coisas do alto. E como que você faz isso? Lendo a palavra, deixando que ela crie vida dentro de você, que ela caia nesse terreno fértil que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, naquela fração de tempo que se estende até hoje, pela eternidade se estenderá, aquele sacrifício perfeito lavou as suas vestes de imundície, as minhas vestes, que são a nossa alma pecaminosa. Não pecado seu, não pecado meu, pecado de Adão, que nós recebemos por herança. A palavra diz que o pecado entrou no mundo através de um homem, e através de um homem a salvação. E a herança eterna entrou por outro homem. Esse homem se fez carne. Você sabe que Jesus está na eternidade, ele foi a assunção de Jesus, relatada em Atos dos Apóstolos. Quando ele foi ao céu, subiu aos céus, ele subiu de corpo glorificado. Lá no céu tem um homem assentado num trono branco. Ele está sentado esperando a ordem do Pai. Vai, meu filho, buscar minha noiva.
Que dia glorioso será quando você escutar o soar da quarta trombeta, que é o seu nome sendo chamado. Sobe, amado meu, sobe, amada minha, venha ao meu encontro. Que dia maravilhoso será esse? Você que está lutando para viver pelo Espírito e não pelos seus sentidos. Você que diante das lutas da vida não age de forma... já se disse esse verbo, né? Você não age de forma por instinto, reclama, murmura, xinga, maltrata, responde à altura, né? Porque você é viril. Não, você é manso e humilde como as pombas. Mas você é astuto como a serpente, porque a palavra nos orienta a isso. Mas esse astuto significa não se deixar ludibriar pelo mundo, não se deixar ser enganado pelas coisas do mundo. Não é você ser astuto ao ponto de enganar, de persuadir o outro. Entendeu? Aquele que é espiritual, ele não tem esse interesse. Aquele que é espiritual não tem as paixões vergonhosas. Ele não vive segundo as suas paixões, segundo a lascívia dos olhos, a concupiscência da carne. Ele vive no Espírito. E o Espírito é o quê? É paz, alegria, bondade, afabilidade, mansidão, fidelidade, temperança, fidelidade, benignidade. Esse é o Espírito que cura, que liberta, dons de milagres e maravilhas, o ministério da palavra, de falar com sabedoria, com graça, com discernimento, de trazer a revelação de um pequeno versículo que vai de encontro com a vida das pessoas e elas são transformadas. Seja espiritual. Diga ao Senhor, eu não quero mais viver de forma sensual, pelos meus sentidos. Eu quero viver de forma espiritual. Eu quero andar em espírito. Eu quero ter os pés no chão, sabendo que eu estou aqui ainda por um tempo. Mas a mente, a imagem e semelhança do Cordeiro, a mente de Cristo, a mente lavada e remida, a mente que olha para o outro e não vê o mal. Discerne o mal que está nele, porque entende que a nossa luta não é contra o homem e nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades que atuam na vida dele. Mas a partir da sua oração, da minha oração, essas pessoas são libertas. Elas passam a nascer de novo e a caminhar na luz e serem luz do mundo, porque é para isso que nós somos chamados. Para ser luz do mundo. Para levar luz na vida das pessoas. Carta de Judas, capítulo 1, um único capítulo. Espero que você tenha a curiosidade de lê-la e absorver o máximo que você puder aí de informação. Vai falar dos falsos profetas, vai falar de várias coisas, vai falar da luta, do combate da fé, de andar na presença do Senhor, vai falar da exortação, da perseverança pela fé, vai falar de várias coisas. Vários assuntos que estão comungados, que estão muito ligados à nossa realidade hoje. Viva pela fé. Viva em fé. Viva por fé. Chegou o tempo do justo viver por fé. Você é justo? Eu sou justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Forte abraço para você. Tamo junto. Até o céu.